Os irmãos querem ver? Está em Isaías capítulo 9 e o verso de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Isaías capítulo 9 e o verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isaías profetizou que Jesus ia nascer. Glória a Deus. Ele profetizou que Jesus viria ao mundo. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Glória a Deus. Para cumprir a profecia do profeta Isaías, Lucas, o médico amado, também ele escreve no seu livro, no capítulo 3, do verso 21 ao 22. Lucas capítulo 3 e o verso 21 e ao 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu sobre em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Glória a Deus. Lucas também registra que Jesus é o Filho de Deus. Quando Jesus saiu das águas, veio sobre em forma de pomba o Espírito Santo sobre Jesus, e uma voz dos céus, o Deus Todo-Poderoso, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti tenho comprazido. Glória a Deus. Tudo registrado na palavra de Deus que Jesus é o Filho de Deus. Alguém pode dizer que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não faz parte da Trindade, mas está incluído Jesus como Filho de Deus, faz parte da Trindade. Glória ao nome santo do Senhor. Ainda em João capítulo 8 e o verso de número 36. João capítulo 8 e o verso de número 36 diz assim: Se pois o Filho Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus, o Filho de Deus, nos libertar, nos verdadeiramente seremos livres. Livre do que, meus irmãos? Livre do pecado. Então, aí João está também registrado no livro de João que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Há poucos dias atrás, alguém comentou para mim e disse lá na empresa: irmão, falaram para mim que nós não temos alma. Eu falei: como nós não temos alma? Pai, então aí, se nós não tiver alma, nós é um bicho. Falou: mandaram especular aí para os demais aí que nós não temos alma. Aí os outros irmãos falaram assim: não, nós temos alma sim. Falou o mesmo que eu tinha falado. Então tem alguém falando para ele por aí que nós não temos alma. Meus irmãos, se nós não temos alma, o que nós estamos fazendo aqui? Morreu, acabou, não existe inferno, não existe condenação, não existe nada. Mas nós temos uma alma. No livro de Gênesis capítulo 2 e o verso 7, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e nos assentou nas nossas narinas e nos deu o fôlego de vida e nos colocou em nós uma alma vivente.
nos colocou em nós uma alma vivente. Então nós temos alma. E a Bíblia diz, se não me engano, não sei se é no livro de Ezequiel ou de Zacarias, a Bíblia diz que Deus ama a alma do Pai e a alma do Filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então nós temos uma alma. Glória a Deus. Então Jesus é o Filho de Deus. O apóstolo João defende que, terceiro, o apóstolo João defende que devemos crer no nome de Jesus como Filho de Deus. Se nós for ver em 1 João também, capítulo 3 da carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 3 e o verso de número 23, diz assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Mais uma vez, João provando que Jesus é o Filho de Deus. O seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, que nós devemos crer no nome de seu Filho Jesus Cristo, que amemos uns aos outros. E o seu mandamento segundo o seu mandamento, nós devemos crer no nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. João provando que Jesus é o Filho de Deus. Enquanto muitos não creem que Jesus é o Filho de Deus, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus faz parte da Trindade. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, aceitar que Ele veio a este mundo em carne para nos salvar. Ainda está nesta mesma carta, no capítulo 4 e o verso de número 2: nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aleluia. Ele veio em carne. Por que ele veio em carne? Porque ele nasceu da Virgem Maria. Ele veio em carne. Glória ao nome santo do Senhor. Ele esteve aqui na terra, ele sofreu, ele teve canseira, ele sentiu cansaço, ele sentiu agonia como homem também. Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu agonia também como homem, mas como espírito ele venceu. Então nós devemos, meus irmãos, crer que Jesus veio a este mundo também em carne. Glória a Deus. Mas ainda no capítulo 4, verso 15, mas na frente diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Nós devemos confessar que Jesus é o Filho de Deus, porque Deus está em nós e nós nele. Glória ao nome de Jesus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então nós devemos confessar que Jesus é o Filho de Deus. Ainda no capítulo 5 e o verso 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que ele é nascido. Olha aí. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama a quem ele é nascido. João provando que Jesus veio a este mundo também em carne. Nasceu, glória a